Amém? Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 13, somente 2 versículos, versículo de número 20 e versículo de número 21. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 20 e versículo de número 21, como revelação para a nossa vida nesta noite. Os que acharem puderem se colocar sobre os seus pés em reverência à palavra do Senhor. Glória a Jesus. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Amém? Poder assentar, queridos? Queridos, nós abrimos aqui a Bíblia Sagrada em mais uma parábola contada pelo Mestre. Jesus, ele contou muitas parábolas, porque por meio de parábolas era uma forma que ele alcançava com simplicidade o coração do povo. Porque na época o povo vivia de plantio, agricultura, pescaria. E Jesus tratava de assuntos para falar de coisas espirituais relacionadas ao reino. A parábola era uma estratégia. E é interessante também observar as parábolas de Jesus, que muitas parábolas Jesus direcionava para a multidão. Já outras parábolas, Jesus separava somente os discípulos, porque havia uma importância e um cuidado que Jesus tinha de trazer crescimento espiritual para o seu ministério, para os seus discípulos. Ele desejava que os discípulos crescessem espiritualmente, amadurecessem na obra. Por muitas vezes Jesus parou na proa de um barco, porque o vento ali levava com facilidade na beira do mar a sua voz, e assim alcançava mais de 5.000 pessoas que estavam ali à beira daquele mar para ouvir uma palavra de Jesus. Muitos estavam ali porque precisavam de cura, precisavam ali receber um milagre, porque sabia que aonde Jesus passava sempre tinha um rastro de milagres. Jesus curando, ele foi passando pelas ruas de Cafarnaum, de Judá. Jesus foi pregando o arrependimento, mas também vendo os enfermos, ele liberava uma palavra de cura. Só que neste dia, o doutor Lucas, ele vai relatar que Jesus vai falar aqui com os discípulos acerca de uma parábola que trata sobre o crescimento do fermento. Precisamos aqui esclarecer que essa parábola de Jesus, ele não trata o fermento como se fosse algo ruim, porque entendemos que o fermento, por muitas vezes na Bíblia Sagrada, é apresentado como veneno para a alma. Por muitas vezes compara o fermento com a dissensão dos fariseus,
a contenda dos fariseus. Mas aqui Jesus ele trata do fermento com outro sentido. Ele fala do crescimento do reino. Ele fala do crescimento da obra. Ele fala também do crescimento espiritual para os seus discípulos. Porque Jesus desejava que os seus discípulos crescessem ao seu lado espiritualmente. Que andassem ao teu lado e tivessem discernimento. Você vai perceber ao longo da caminhada de Jesus e o seu ministério que por muitas vezes os seus discípulos não estavam ainda preparados. Quando Jesus leva os discípulos para atravessarem aquele mar, e dentro daquela embarcação, no meio daquela travessia, levanta aquele vento e aquele mar, e o mar fica revolto, os discípulos acordam Jesus, Jesus levanta e eles dizem, o senhor não vê que nós estamos morrendo? Jesus com uma palavra acalma o mar e aquieta o vento, e aqueles homens que eram discípulos, que comiam com ele, que andavam com ele, vão liberar uma palavra dizendo, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Perceba que eles ainda não tinham ainda um conhecimento numa plenitude, na essência do Filho de Deus. Conheciam Jesus, mas ainda não tinham discernimento de quem Jesus representava, quem era o Filho de Deus. Eles olhavam para Jesus, viam os milagres sendo feitos, porém ainda não tinham crescido, amadurecido na obra, crescido espiritualmente. Aí Jesus vai falar de um crescimento interno para os seus discípulos, porque nessa parábola eu entendo que a preocupação de Jesus nem sempre ela é com volume na igreja, com quantidade na igreja, nem sempre é com o tamanho da obra, nem sempre Jesus vai se preocupar com o tempo, mas a preocupação que Jesus tem, e aqui ele vai ensinar para os discípulos, é primeiro o crescimento interno da obra, é o crescimento do reino dentro do coração dos discípulos. A igreja ela pode ter tamanho, forma, ela pode estar com um volume muito grande, mas se ela não tiver um crescimento espiritual, ela é uma obra oca, uma obra findada a não aguentar os ventos, não aguentar os momentos difíceis. Porque quando nós estamos enraizados espiritualmente, pode bater vento, tempestade, pode vir as dificuldades, nós sabemos quem somos nós dentro do reino de Deus, porque não crescemos na aparência, nem no tamanho, nem no volume, mas crescemos primeiro nas raízes, e as raízes de uma árvore não se vê, é uma obra e um crescimento invisível. Uma planta ela não cresce primeiro para cima, antes de aparecer caule, flores, folhas, primeiro nascem raízes. Por isso que a Bíblia nos compara a árvores que dá fruto. A preocupação de Jesus, Jesus não tinha pressa que os discípulos caminhassem, ganhassem o mundo para o reino. Não. Primeiro Jesus queria que esses discípulos ganhassem a si mesmo, tivessem maturidade espiritual, crescimento espiritual. E quando eu falo de tempo na casa, é totalmente a parte de um crescimento interno. Tem gente que vai ficar 40 anos dentro da igreja, 50 anos dentro da igreja no ministério, e não vai ter maturidade espiritual, porque discernimento já se diz espiritual. Não tem como você ter discernimento espiritual se você não tiver uma vida de oração, uma vida de renúncia,
uma vida de busca constante, de compromisso com Deus e de leitura, de conhecimento na palavra de Deus. Não é só conhecer a letra. Existem teólogos que não são convertidos. Existem estudiosos que conhecem mais a letra do que eu e você. Dão aula dentro de uma faculdade, porém não tem intimidade, grau nenhum de intimidade com experiências espirituais dentro do reino de Deus. E o que Jesus queria formar dentro desses discípulos era um crescimento no seu caráter, formando nesses homens que andavam aos seus lados, a esses discípulos, um crescimento interno. Meu amado, deixa eu lhe falar algo. Você pode congregar há muito tempo, você pode exercer até o teu ministério, tocar, cantar, ser pregador, você pode pastorear em cima do altar, dirigir até mesmo uma igreja, mas se você não tiver uma vida constante, primeiro de renúncia do teu eu, das tuas vontades, e obediência à palavra de Deus, e buscar através de uma vida regrada de oração, uma vida de jejum, não é uma vida de leitura, é de meditação. Ler é uma coisa, meditar é outra. Porque o livro da capa preta, o livro chamado a Bíblia, não se entende ou se alimenta dessa palavra se não tiver uma vida de oração. Ele se transforma somente em mais um livro com histórias bonitas. Mas quando a gente está alinhado à vontade de Deus, Deus nos permite ganhar crescimento interno. Há um desejo de Deus, sim, que a tua vida cresça e venha expandir em todos os sentidos. Não tem um desejo no reino de ver a tua vida minguada, seja ela financeira, ministerial, familiar. Deus tem o desejo de ver o crescimento na sua vida em todas as áreas. E isso é profético, eu quero liberar para a tua vida. Levante a tua mão. Vai ser de acordo com o crescimento interno da tua vida. Deus vai trazer também um crescimento em todas as áreas da tua vida externa. Deus vai trazer intimidade através do teu crescimento espiritual, porém, aí as bênçãos de Deus começarão a alcançar a tua vida, e aí sim virá o crescimento na tua vida profissional, tua vida financeira, tua vida espiritual. Deus quer ver o crescimento da obra. Mas o que Deus está dizendo aqui nessa pequena ilustração, irmãos, em 2 versículos, é que assim como o fermento, ele cresce e ninguém vê, ele está ali e os elementos estão se movimentando dentro de uma massa de pão, mas chega um momento, Felipe, que aquele pão, ele cresce. Aquilo que estava invisível, uma hora vai se tornar visível. Aquilo que não tinha tamanho, chega uma hora que vai chamar a atenção. Aquilo que ninguém queria, chega uma hora que todo mundo vai desejar. E eu quero profetizar na tua vida, que a tua vida está na fase do crescimento, que esse ano ainda Deus está lhe dando crescimentos em todas as áreas da sua vida. Eu quero profetizar que aquilo que estava parado na tua vida vai começar a crescer.
aquilo que estava estacionado na tua vida, como propósito do teu coração, Deus vai começar a destravar o crescimento, porque há um desejo de ver a tua vida crescer. Quem pode adorar o nome do Senhor? Guarde o que eu vou lhe falar, queridos. O Evangelho é mais do que eu e você trocar de vestes, botar um terno, sapato ou carregar a Bíblia embaixo do braço. O Evangelho é mais do que você conhecer a palavra. Eu conheço pessoas que, quando encontram comigo, fala de Bíblia, de letra, mas no dia a dia eu conheço o proceder. Eu tenho um familiar que toda vez que encontra comigo sabe que eu sou pastor, me conheceu perdido. Toda vez que me encontra, ele pelo menos ele vai citar uns 10 versículos. Toda vez que ele me vê, ele fala de versículo, que sabe que eu sou pastor, e ele tem uma memória muito boa, grava mais versículos do que eu na Bíblia. Porém, a vida dele continua do mesmo jeito. A vida dele não tem crescimento espiritual. Porque o Evangelho não é só conhecimento, o Evangelho é transformação. Ser discípulo de Cristo é ter uma vida transformada, é mudança. Seguir a Cristo, querido, é tornar os seus passos diferentes da forma que você caminhava outrora. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, que agora que nós estamos em Cristo Jesus, a gente já não fala mais do mesmo jeito. A gente já não age mais do mesmo jeito. A gente tem até sim os desejos da carne, mas lutamos contra eles. Por quê? Porque hoje carregamos a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a ter o autoequilíbrio. Por quê? Porque Paulo vai dizer que agora nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Escute, Deus quer mudar a sua vida? Quer. Deus quer trazer crescimento para a tua vida? Quer. Mas Deus quer mudança primeiro na tua caminhada espiritual. Deus quer olhar para você e não quer encontrar em você mais um crente que só vai à igreja, mas não tem compromisso com o reino. Um crente que não gera testemunho. Um crente que vive somente de experiências passadas. Deus quer renovar a experiência da tua vida todos os dias, para que você conte aquilo que Deus tem feito, tem falado contigo. Eu quero perguntar para você nessa noite, no meio dessa ministração, eu termino, caminhando para terminar. Quem aqui já ouviu a voz de Deus como eu estou falando aqui nesse microfone? Alguém aqui já teve uma experiência de ouvir a voz do Senhor? Então ainda falta algo para você como experiência. Ah, mas eu ouço a palavra é a voz de Deus, sim. Mas Deus, ele se manifesta. Deus, ele quer que você entre num nível um pouco maior de intimidade. Mas para isso, querido, não tem como você ouvir a voz de Deus se a tua vida toda ela transita mais na carne do que no espírito. Você não renuncia a algumas coisas. Você não tem compromisso com as coisas da obra de Deus. Todos esses talentos e ferramentas que nós temos, um dia vai ser cobrado. Eu não canto, eu não toco, mas o ministério da palavra, a ferramenta de pregar o evangelho, de ensinar e discipular,
vai chegar no dia do grande juízo. O Senhor vai dizer: o que fizeste com a ferramenta que eu emprestei? Nós precisamos parar para meditar se a nossa vida realmente tem tido um crescimento espiritual ou parou, ou estacionou. Sabe qual é o maior medo na caminhada com Deus? É se tornar apóstata. Estar na igreja e não sentir nada. Pregar e não sentir. Cantar e não sentir. Quanto tempo que não desce uma lágrima dos teus olhos? Não é por de emoção, mas sim do Espírito tocando em você. Eu tenho medo de parar de chorar. Já vão fazer 20 anos que eu prego o Evangelho. E até hoje, o Espírito Santo às vezes me toma, me envolve, e eu não tenho vergonha nenhuma de chorar na presença de Deus. Uma vez teve um pastor que tentando me orientar, me viu chorando no culto, falou: rapaz, posso te dar um conselho? Eu falei: fala, pastor. Você é presidente de uma igreja grande, você já é apóstolo. Cara, não chora na frente das suas ovelhas, não. Porque as pessoas vão olhar para você e vão pensar que você é fraco. Aí eu falei: lágrimas é sinônimo de fraqueza, né? Eu falei: no meu entendimento, pastor, lágrimas significa sensibilidade. E o crente que não é sensível mais à presença do Espírito Santo não agrada o coração de Deus. Eu quero partir dessa para o Senhor chorando, sendo tocado pelo Espírito. Todos nós passamos por fase, irmãos. Conversamos eu e pastor Charles esses dias. Escute, a pior coisa que tem é um dia quando você teve naquele amor, naquela presença, onde você ia para o monte, sozinho no meio da mata, chorava, falava, ouvia Deus falar, tinha sensibilidade, se arrepiava quando Deus falava contigo. Passa o tempo e você vai para a igreja e nada sente. Eu passei por esse período. Um período longe do altar, que eu ia buscar a presença de Deus em outras igrejas e eu achava que tinha alguma coisa errada. E eu falava: Deus, o erro deve ser comigo. Não estou sentindo nada. Não está tocando em mim. Essa noite eu vim pegar para você, querido, cuidado. Cuidado com a visão que você tem do reino. Tem muitas pessoas dentro da igreja procurando só crescimento externo, realizações externas, fama, dinheiro, carro, conclusão de ministério, e esquecendo do essencial: ter intimidade com o Espírito Santo, irmão. O caminho para terminar, meu amado, mas a preocupação de Jesus com os seus discípulos na época é a mesma comigo hoje, é a mesma contigo hoje. Título não salva, talento não salva, tempo de igreja não salva, ferramenta de trabalho não salva. E o que salva? Todo dia você ter compromisso com Deus. Existe uma chave do reino que traz crescimento para a tua vida. Me pergunta: qual é, pastor? Obediência. É melhor do que sacrificar. Thales canta uma música que eu gosto, só que eu não sei cantar, que ele fala que o evangelho é fácil, a gente é que complica. Conhece essa música? E é verdade. Conhece não, Charles? Você conhece, irmão? Sabe cantar? Canta um pedacinho. Sabe, irmão? Você sabe. Vem cá, Felipe. Canta, vem cá, canta um pedacinho, Felipe. É isso aí, sabe cantar. Eu que não sei, mas eu não vou nem arriscar, varão. Canta aí, Felipe. É fácil demais viver em paz
é que complica tudo. Vem, vamos viver, viver Jesus. Pra gente ser feliz. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmão? Quase que não sai a música toda. Mas é por aí, você entendeu? O evangelho, querido, é fácil. A gente é que complica, irmão. É só obedecer. É só buscar intimidade, irmãos. O evangelho é simples. Siga os passos de Jesus. E acabou. E olhe para mim, queridos. Vou falar o que eu falo há 20 anos. E há 20 anos atrás eu ouvi alguém me repreender no altar dizendo: não diga isso, porque as pessoas vão pensar que você erra. Eu falei: você não erra? Eu sempre disse para minhas ovelhas, Felipe: siga meus passos enquanto você vê em mim a identidade de Cristo. Enquanto eu sigo os passos de Jesus, se perceber que eu tenho me desviado do caminho de Cristo, não siga o cego, porque você vai acabar no mesmo lugar do que eu. Se você anda debaixo de uma cobertura que você identifica a cegueira espiritual, sai debaixo dessa cobertura. Você não pode caminhar com quem está cego. Um cego não guia outro cego. E eu sempre disse isso para minhas ovelhas: ande comigo enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus. Se perceber que eu estou perdendo a visão, sai de mim. Sai de perto de mim. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E essa parábola revela o desejo de Deus por intermédio de Jesus em nossa vida. Porque ele conta a parábola dizendo que o fermento cresce de dentro para fora, mas até que toda aquela massa seja revelada. Sabe o que Deus está dizendo? Que há um desejo que não só uma área da tua vida seja alcançada, que só uma área da sua vida cresça, mas existe um desejo de Jesus que toda a massa seja levedada. Sabe o que é isso? Que todas as áreas da sua vida cresça espiritualmente. E eu quero profetizar na tua vida, amado. Você está crescendo. Mesmo que de repente você olhe para a tua vida e parece que nada está dando certo. Sabe aquelas fases que a gente olha para o lado e fala: a porta está fechada, não tem ninguém do meu lado para me ajudar, a mão não estende, parece que a gente está sozinho na guerra. Mas mesmo assim, o reino está produzindo crescimento na tua vida. Sabe por quê? Está doendo, mas ele está te ensinando. Está machucando, mas está crescendo. Não tem ninguém para te aplaudir, mas está tendo crescimento espiritual. Não tem volume, mas tem intimidade com o Espírito Santo. Não tem pessoas ao seu lado, mas Deus está contemplando a tua maturidade. Você está crescendo. Levante a mão em nome de Jesus, eu termino. Jesus está dando crescimento para a tua vida. Jesus está trazendo crescimento espiritual para a tua alma. Jesus está trazendo maturidade para a tua vida espiritual, para o teu ministério. No tempo certo, todos aqueles que não contemplaram porque estava sendo interno, vai ter que ver o crescimento externo, a expansão daquilo que Deus te chamou para fazer. Quem acredita, aplauda o nome do Eterno. Tem crescimento para a tua vida hoje, irmão. Fica tranquilo. Parece que nada está acontecendo, é porque está crescendo raízes. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Deus está preparando um momento que você vai começar a gerar frutos.
E a hora que vier os frutos, se prepare, porque eu nunca vi uma árvore que dá fruto e ninguém tacar pedra. Eu nunca vi uma árvore que gera bons frutos não aparecerem aves de rapina para tentarem comer do fruto. Mas vai gerar frutos. Vai gerar tanto fruto na tua vida que você não vai precisar nem emprestar. Você vai dar frutos para quem não tem. Você crê nisso, irmão? Você vai abençoar outras vidas, compartilhar o que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Diga graças a Deus.